coisa muito importante quando a gente fala em concepção estrutural, dimensionamento, análise, é entender como ocorrem as ligações, ou seja, como eu devo pensar nas ligações e o que isso vai refletir na minha estrutura. Pfell, que é um dos autores de livros como Estruturas Metálicas, Estruturas de Madeira, ele tem capítulos específicos muito interessantes falando justamente sobre ligações e eu aconselho, né, vocês darem uma lida. Mas veja, nós temos basicamente duas ligações chamadas ideais. Por que ideais? Porque na verdade nós não alcançamos ela na prática. Mas nós temos o que nós chamamos aí de um engarte perfeito, que é esse à esquerda, né? Ou seja, a configuração deformada. Veja que ocorre a transferência, né, perfeitamente aqui dos esforços dessa barra para o pilar, ou seja, de uma viga para o pilar, é como se ocorresse realmente a transferência de momento. Então, na configuração de engaste, o momento é alto, mas as deformações aí é próximas a zero. Tá? Ou seja, a rotulação, a deslocabilidade dessa ligação é pequena. Isso reflete a momento elevado, né? Então, sempre que eu restringo alguma deformação é porque eu estou aumentando algum dos esforços internos naquela barra. E do outro lado a gente tem, né, a rótula perfeita, que não há transferência de momento fletor, ou seja, o momento aqui é igual a zero. Tá? Aqui nós vamos ter uma rotação relativa, relativamente alta, né? Isso, quando eu falo alta, entenda que são valores pequenos, né, de forma geral, mas que para a gente, na área de estrutura, de deformação, é alto. Então nós temos aqui um momento zero de transferência, veja a deformada, que a deformada não interfere no pilar, né, de ligação. Então, a gente tem basicamente esses dois modelos. Esse daqui é chamado de rígido ou engaste perfeito. Aqui nós temos uma rótula ou chamada flexível, uma ligação flexível. E nós temos hoje o meio termo, que é chamado modelo semi-rígido, né? Que é uma certa rigidez entre a viga e a coluna, que é o chamado de modelo semi-rígido. Podemos associar uma mola rotacional, mas são essas as grandes questões. E veja, esse gráfico mostra isso com mais clareza. Aqui no eixo Y nós temos o momento, né, de transferência entre as barras da ligação. E aqui nós temos a deformação ou rotação relativa. Veja, quando eu tenho uma ligação considerada rígida, ela tem pequenas deformações e alto momento fletor. Então, uma ligação rígida. Do outro extremo, a gente tem uma ligação flexível, em que nós temos uma elevada deformação e um baixo momento fletor. E no meio termo, nós temos as ligações semirrígidas, que é muito comum hoje, né? Então, depois de diversos estudos e publicações, chegou-se, né, a essas ligações semirrígidas e que hoje é usual nas práticas de projeto. Então você, como projetista, vai decidir como sua estrutura deve se comportar. Isso se reflete nas fundações, se reflete na superestrutura propriamente dito. Então, se eu quero uma ligação rígida, isso vai alterar os esforços. Pode ser bom, pode ser ruim. Então, às vezes é mais econômico, digamos, em termos mesmo de dinheiro, fazer uma ligação flexível do que uma ligação rígida. E outras vezes é mais econômico fazer o contrário. Então, o que vai decidir tudo isso é você, o projetista. Por isso que eu falo que a máquina em si, quem utiliza, né, hoje softwares computacionais, não tem como a gente fugir disso, a gente tem que utilizar, mas ele não vai pensar isso para você. Então, é uma fase de concepção, de análise que o projetista vai entender qual é a melhor situação. E isso vai desde estrutura de concreto armado, estrutura de madeira, estrutura de aço. Então, extremamente importante entender bem como eu devo colocar minha ligação, porque isso vai se refletir em uma estrutura de um comportamento diferente da outra.